Fala jovens, tudo certo com vocês? Eu sou Felipe Franklin, vocês estão no Arquibancada Coral e hoje eu vim trazer um vídeo num formato um pouquinho diferente do que a gente faz, né? A gente tem feito vídeos mais no Instagram, vídeo na vertical, mas hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco mais longo, um pouco mais complexo, que eu acho importante que seja discutido, que seja falado e que é um vídeo que é necessário, que a gente precisa realmente tocar alguns pontos, entre aspas, aí lamber as feridas de ontem, mas olhar para frente, porque o ano do Santa Cruz não acabou nem perto disso. A gente tem muitos desafios aí até o final do ano. Primeiro, não posso deixar de falar do jogo, né? Eu acho que o jogo da gente foi muito complicado ontem. Os 180 minutos, o Santa Cruz conseguiu competir durante 30. E assim, estratégia de jogo de Itamar, depois do gol que a gente levou lá na ilha, foi por terra. E a estratégia do jogo de volta foi muito pior. Nós fomos engolidos, foi um massacre. Foi muito complicado a gente até opinar sobre ontem, porque assim, foi um jogo que nada deu certo. Foi um jogo muito pobre. E 1-0 ficou muito barato pro resultado, né? Só para citar o jogo, que eu acho que ele vai ser fundamental quando eu for falar um pouquinho do elenco, mas a gente realmente precisa citar esse jogo porque foi uma coisa assim que foi difícil até de ver. Jogo à parte, eu preciso citar uma bobagem, uma besteira, mas que passa um pouco da impressão do Santa Cruz associativo que a gente quer que acabe. Tá? A figura do presidente Bruno Rodrigues, que é um excelente gestor, é um cara que conseguiu aparar muitas arestas políticas que Santa Cruz tinha, é um cara que está encaminhando aí a transição da SAF e tudo mais, mas durante essa semana o presidente Bruno Rodrigues, por não ser da bola, por não ser um cara que não é de futebol, que não entende, ele foi passar da perna, tá? E é uma peculiaridade, coisa muito simples. Mas o Santa Cruz ontem jogou com essa camisa aqui que eu tô vestido, tá? E abriu mão de jogar com seu uniforme coral, seu uniforme 1, seu uniforme que é o que normalmente ele usaria em jogos em casa. Mas foi porque, Felipe, uma superstição do Santa? Não, muito pelo contrário. O Sport e a torcida do Sport não gosta do uniforme amarelo, que inclusive foi o uniforme que o Sport jogou no primeiro jogo do Santa Cruz e perdeu quando o Santa Cruz estava jogando de coral. A torcida tem uma mística que odeia, acha que é uma camisa do azar, que nunca dá certo e que etc. Durante a semana, o presidente Bruno Rodrigues foi tapeado aí pelo Sport e abriu mão de jogar com seu uniforme principal para que o Sport não jogasse de amarelo. Ou seja, o mínimo incômodo que a gente poderia trazer ao rival nesse clássico a gente não conseguiu. E é uma besteira, possivelmente a gente ia perder igual o jogo e tudo mais, mas assim é o mínimo incômodo. Santa Cruz, vale lembrar que Santa Cruz e Sport, eles tinham um acordo, né, para que os jogos tivessem árbitros de fora. O Sport, pensando só nele, tentou um árbitro pernambucano no primeiro jogo, né? Um árbitro que seria na teoria mais caseiro, né? Mas ainda bem que ele não foi. Eu acho que até naquele jogo ele puxou um pouco mais pro Santa Cruz nos lances divididos ali, apesar de ser uma arbitragem que não teve tanto protagonismo no jogo, mas isso vale muito mais a pressão que o Santa Cruz fez nos bastidores, através da sua diretoria de futebol, dizendo que era contra o juiz, que não queria ele apitando. Isso deixou ele mais pressionado, né? Então vamos dizer que até certo ponto o Santa Cruz fez essa pressão no juiz e o juiz apitou o jogo da forma que deveria ter sido. Mas é pouco, sabe? O Santa Cruz associativo, e principalmente nesse caso, na figura do Bruno Rodrigues, faltou ter a malícia, faltou jogar o jogo e abriu mão de usar seu uniforme para que o Sport não utilizasse um uniforme que ele não queria usar. Então é só um pormenorzinho, é uma besteira que a gente poderia criar um incômodo, mas repito, isso não faria diferença nenhuma, né, no resultado final. Falando em associação, eu não posso deixar de falar de SAF. E falando de SAF, a gente sabe que o clube tem o mês de março agora para divulgar o cronograma de toda a operação, né? Tá terminando a due diligence, a recuperação judicial deve andar, depende da parte jurídica, etc. O que a gente pode cobrar aí dos gestores de Santa Cruz é a divulgação desse cronograma e acompanhar se o cronograma está seguindo da melhor forma. Eu não acho que a SAF esteja em risco de forma alguma. O torcedor às vezes é
muito assim ansioso, quer que aconteça logo, mas é um processo burocrático e tem as suas burocracias que precisam seguir, né, cada uma no seu rito. Então vamos só acompanhar esse cronograma e caso ele não seja seguido, aí sim a torcida eu acho que pode fazer algum tipo de pressão. Mas por enquanto, infelizmente, o que a gente pode fazer é aguardar, ainda que já esteja tudo em transição, ainda que já tenha dinheiro de investidor rolando no Arruda, as próximas contratações, o próprio Galhardo que está aí, é tudo dinheiro da SAF. Então, assim, não é nada que vai atrapalhar diretamente a nossa Série D, mas é só um ponto para ficar de olho e para a torcida cobrar. Falando em torcida cobrar, tá? Eu vi alguns depoimentos ontem após o jogo, rede social e até meu pessoal particularmente sobre uma parte da torcida, e aí tenho que lembrar que é uma parte, né, uma parte ínfima da torcida que ao final do jogo tava lá cantando papapá, que nunca vou te abandonar, que nada mudou e etc. Cara, eu vou falar da torcida como um todo no Campeonato Pernambucano, recorde de público, de apoio. Nada, não faltou nada da parte da torcida. A torcida tá de parabéns, bateu o recorde aí, é uma das maiores do Brasil até agora. Só no paralelo da final, a gente tem 18 contra 30. E isso porque o Arruda não cabia mais, né? Senão poderia ter sido muito mais. O Arruda realmente tá com as restrições aí. Eu não tenho que falar da torcida como um todo. Absolutamente não tenho. Mas eu acho que a gente tem que citar dessa ínfima parte. Eu vou colocar aí da torcida que estava lá dos 30, 10%, são 3 mil pessoas. Eu acho que ainda é muito, foram menos, 2 mil, 1.500, que lá no final do jogo estavam nesse apoio, nesse papapá e etc. Longe de mim dizer o que cada um tem que fazer, o sentimento que cada um tem que sentir. Eu acho que isso é muito particular. Mas eu não acho de bom tom, assim, que depois de um jogo que foi um massacre, que foi um completo domínio do seu maior rival na sua casa, você perde o jogo, no final do jogo você tá lá, é isso aí, não sei o que, vamos lá e etc, papapá, nunca vou te abandonar. Eu sei que na cabeça desse pessoal tá dizendo, a Série D vem aí e a gente vai apoiar vocês, a gente tem que subir, etc, mas momento, sabe, o timing, a gente precisa se revoltar um pouco. A galera que tava muitas vezes apoiando lá, a galera do 6x1 que trocou a escala e hoje, nesse domingo que eu tô gravando esse vídeo, tá trabalhando, vai trabalhar na segunda. E o jogador que precisa estar aqui, precisa entender que isso não é uma colônia de férias, que tem cobrança mesmo, a gente tá insatisfeito. Como é que eu vou estar satisfeito depois de um massacre daquele, dizendo que eu amo, que eu não vou abandonar, que eu tô aqui de novo? A gente vai estar lá de novo, com certeza a gente vai estar lá de novo, mas precisa ter uma postura de uma torcida que está insatisfeita, sabe? Eu acho que até para passar para os gestores da SAF, para eles enxergarem, essa torcida aqui faz uma cobrança, a gente não pode fazer um movimento pensando só na gente e excluir a parte técnica do clube, né? Sei lá, vender os melhores jogadores e não repor. Cara, a torcida precisa se posicionar de uma forma. O próprio Mascadá deu um repost aí nas redes sociais com a torcida apoiando mesmo depois da derrota. Cara, não é a postura que eu acho correta. Mais uma vez, não vou dizer aqui o que A ou B tem que fazer, cada um faz o que se interessa. Mas assim, foi tão feio, foi tão nocivo, foi tão bizarro a forma que a gente perdeu essa eliminatória, que eu acho que a postura tinha que ser diferente. Tinha que ser de cobrança, na medida certa, sem violência, sem nada, mas os jogadores ontem, principalmente algumas peças, mereciam uma grande vaia. E saber que não tá tudo bem não, que Santa Cruz é cobrança, que Santa Cruz é time grande e a gente não vai admitir tá com esse tipo de derrota. Mas repito, foi uma parte ínfima da torcida, um pedaço dos 30 mil que estavam no estádio. Quem estava fora poderia estar muito satisfeito. E galera, vamos acordar, o Santa Cruz é grande, mas é isso. A gente vai voltar para apoiar lá na Série D, vai ter caravana para lá e para cá, mas essa parte me incomodou um pouco, sabe? Eu acho que o Santa Cruz precisa de um pouquinho de ódio, tá? E é ódio sem violência, mas ódio genuíno. Eu não quero ver meu time perdendo mais um clássico. Toda vez que meu time perder um clássico, eu não vou cantar o papapá não, eu vou ficar completamente irritado. E aí no outro dia eu faço declaração de amor, mas no dia, na hora, a pressão tem que bater, tem que chegar. E eu acho que a torcida precisa internalizar isso enfim, é só um ponto muito besta que talvez faça muito mais diferença para mim, mas me incomodou bastante. Tá. Falando em incômodo, quem me incomodou bastante ontem foi o técnico Itamar Chuli. E eu falo incomodar
porque a gente fez uma eliminatória vexatória. Tanto no jogo na Ilha do Retiro, que a gente competiu um pouco, quanto ontem no Arruda, que a gente não competiu nada. O time não tinha estratégia de jogo. O Itamar não teve reação nenhuma, absolutamente nenhuma, ao primeiro tempo desastroso. Ele volta pro segundo tempo, troca 6 por meia dúzia. E sem entrar no pão menor do jogo, cara, ele não tem reação quando sai do plano de jogo dele. E um treinador que não consegue trabalhar com a adversidade, eu me pergunto, será o treinador certo para levar o Santa Cruz a subir de divisão? Não sei. Você pode me dizer, Felipe, Itamar é o atual campeão da divisão. Sim, ele é o atual campeão da divisão. Mas vale lembrar que ele passou 3 mata-matas, né? Ele passou 3 eliminatórias com o Retrô, indo para os pênaltis em todas. Ele não conseguiu ser superior em nenhuma das eliminatórias. Ele passou ali na Bacia das Almas porque tinha um grande goleiro e talvez grandes batedores. Mas até quando a gente vai ficar no limite, né? A gente teve um mata-mata desastroso. Se a gente tiver um mata-mata com o que a gente fez ontem, mesmo indo contra o time de Série D, porque eu entendo que o Sport é um time muito superior tecnicamente aos times que a gente vai enfrentar, mas se jogar com o que a gente jogou ontem, com postura e com falta de uma estratégia definida, a gente perde igual, tá? E eu vou puxar um ponto que é a coletiva de Itamar. Mais uma vez, Itamar vai para uma coletiva dizendo que está fazendo um favor ao Santa Cruz. Eu voltei porque eu dei minha palavra. Eu voltei porque eu estou de palavra. Eu queria agradecer a todo mundo por isso, isso e aquilo. Desculpa, tá? Mas você não voltou, não foi pela sua palavra, não. Você voltou porque você tinha contrato e ninguém quis pagar sua multa. Porque se alguém quisesse pagar sua multa, ia pagar e você iria embora. Até você mesmo pagar sua multa do bolso se você não quisesse estar aqui. Você iria embora. Era só pedir demissão. Ninguém lhe obrigou a estar aqui, não. O que vale mais do que sua palavra é o que está escrito. E contrato você tinha. A postura que eu espero de um treinador, quando é engolido, por mais da diferença que a gente já falou aqui várias vezes, é o treinador estar com vergonha do que aconteceu em campo. Ele disse que parabenizou todos os jogadores 1 a 1. E é verdade que o Santa Cruz conseguiu o objetivo da temporada, que era garantir calendário no ano que vem, e ainda superou, conseguiu Copa do Brasil e etc. Mas isso não é suficiente. A gente passou vergonha. A gente precisa de um treinador que tenha uma postura diferente. O treinador tem que... O resultado de ontem não é que está fazendo agradecimento e está em tom de despedida e vamos ver. Cara, se você quiser ir embora, muito obrigado. Tchau. Vai embora, pode ir, a gente arruma outro treinador. Na Série D, assim, o mercado de treinadores em si é um mercado difícil, porque não tem treinador muito melhor do que o outro, não. A grande valência de Itamar é segurar o vestiário, mas assim, a gente encontra outro que segura o vestiário, encontra outro que bota o time para jogar. Você não é maior do que o clube, não. Você não está fazendo favor, não. Você tem contrato. Se você estiver insatisfeito, vai embora. O Santa Cruz arruma outro treinador e vida que segue. A gente não precisa de um treinador que está parabenizando ninguém depois de uma derrota. A gente precisa de um treinador que vai olhar o que está errado depois de uma derrota para consertar. Não é parabenizar, não. Então, assim, a coletiva de Itamar ontem foi muito ruim. Um técnico que parece que está aqui fazendo um favor. Você não está fazendo um favor, não. Está sendo pago e muito bem pago para isso. Então, Dr. Itamar Chuli, se ele quiser continuar no Santa Cruz, ele precisa mudar essa postura. E eu acho que Vinícius Diniz e Mascadá precisam ver isso, conversar com ele e entender se ele não quiser, parabéns, você tem um contrato. Quer ir embora, peça demissão e vai embora. Mas ninguém pode estar aqui achando que está aqui porque está fazendo um favor por estar aqui. O Santa Cruz consegue subir com ou sem Itamar. O mais importante é ter um elenco bem qualificado. A gente tem um treinador que segura o vestiário e que consiga fazer uma estratégia de jogo, a gente sobe na Série D, porque o investimento a gente vai ter. Enfim, falando de elenco, de investimento e etc, a gente sabe que vão chegar outras peças, a gente sabe que tem o volante aí, o Favela, para chegar, a gente sabe que tem outro primeiro volante, a gente sabe que tem os laterais, mas o que me incomodou ontem foi a postura, tá? A postura de atletas que renovaram recentemente, como o Thiaguinho, João Pedro, sabe, o próprio Rafinha, que não tinha
jogado ainda, mas assim, Siqueira, Lucas Siqueira, o Santa Cruz e sua diretoria, seja ela associativa, junto com a SAF, com a transição, do que seja, precisa ter um entendimento muito direto, e aí passa também pelo treinador. Se trouxer outro treinador, já traz com a avaliação pronta de quem tem condições e quem não tem de continuar. Santa Cruz tem muitas peças que estão aí no elenco, que estão inflando a folha e que absolutamente não tem condições de jogar. Jonathan Ribeiro, o próprio David, goleiro. A gente tem aí, eu não vou dizer que Thiaguinho e João Pedro vão precisar sair, mas eles precisam mudar a postura. A gente vai precisar passar por 3 mata-matas para subir. Imagina João Pedro e Thiaguinho jogando no nível que jogou ontem nos 3 mata-matas. E óbvio, os adversários vão ser inferiores ao Sport que a gente enfrentou ontem, mas é a postura, é o se esconder do jogo. Lucas Siqueira, ele devia ser demitido ontem no vestiário. Foi um cara que se escondeu do jogo completamente. Esse cara não serve para jogar no Santa Cruz. Ele não serve nem para compor elenco. Porque ele não consegue entregar o mínimo de força física que um jogador profissional consegue. Parte física do Santa Cruz. Eu não acho que o Santa Cruz, como parte física toda, tenha problemas que seja um problema exclusivamente, sei lá, do Tacão, que é o preparador físico. Eu acho que o problema do Santa Cruz vai muito além e de contratar jogadores que realmente já não têm uma condição física boa, que é o caso de Rafinha, que é o caso de Lucas Siqueira. Mas eu tô só elucidando isso aqui para dizer que o Santa Cruz vai ter um mês daqui para o início da Série D, mais ou menos um mês. Eu acho que o Santa Cruz precisa reavaliar do seu treinador até o seu último reserva. E eu acho que o Santa Cruz precisa não fazer uma dispensa, porque isso aí gera passivo e futebol não é mais assim. Mas precisa encontrar outros clubes, colocar o jogador no mercado, dizer que ele, você não vai colaborar aqui no Santa Cruz, você não vai jogar mais, para que eles procurem outros clubes, se assim eles interessarem, né? Ou então se renegocia o contrato, renegocia a rescisão, mas o Santa Cruz está inflando a sua folha com vários jogadores que não têm capacidade de jogar aqui, e a partir desse jogo eliminatório contra o Sport, até titulares aí que a gente, entre aspas, tinha como indiscutíveis, passam a ser discutidos. Thiaguinho, João Pedro, né? O próprio Matheus Vinícius, e aí com ele eu estou exagerando, obviamente, que é um cara que só errou em 90 minutos. Ontem a partida dele foi tenebrosa, mas assim, a gente vai jogar mata-mata, então a gente precisa de jogadores que tenham personalidade para jogar no mata-mata, porque senão a Série D é uma divisão muito traiçoeira. Você pode gastar mais dinheiro, você pode ter um elenco mais qualificado, você pode ter tudo ali, mas assim, uma expulsão, um erro capital, né, isso leva toda uma eliminatória a perder. Então essa avaliação tem que ser feita com tranquilidade, com calma, pelos diretores do Santa Cruz, aí, da associação, da SAF, e as contratações daqui para frente precisam ser muito assertivas, porque daqui a um mês começa de verdade. Todos os times aí estão se reforçando. A gente tem aí sinalização de vários times fortes para essa Série D, várias outras SAFs. Então não vai ser um campeonato fácil. O Santa Cruz precisa realmente repensar desde o treinador até seu último reserva para entrar nessa Série D com tudo e conseguir esse acesso. E aí eu convido vocês para a discussão. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu convido para vocês para a discussão sobre os pormenores que eu falei, de liberar a camisa para o Sport, da escalação, de Itamar, o que é que você acha de Itamar, desse processo da SAF, do que o Santa Cruz precisa para a Série D. Por favor, contribuam aqui, deixem comentários. A gente pode depois fazer um vídeo só falando sobre esses comentários, do que vocês colocarem aqui. Compartilha esse vídeo aí. A gente nunca lembra de pedir para compartilhar, nem para deixar like, mas deixa like aí, compartilha, vai ajudar no nosso engajamento. Agora, para a Série D, a gente vai aumentar aí os trabalhos, vai trazer novos vídeos, vai pensar formatos, e vocês também podem ajudar a gente. Preferem o formato tradicional nosso de live, preferem aquele formato lá vertical que a gente coloca vídeos curtos lá no Instagram, ou prefere esse vídeo aqui mais longo aqui no YouTube, que tem debate, coisas mais complexas. Enfim, vamos contribuir aí pra gente, que o que vocês acharem melhor a gente vai seguindo. Grande abraço aí pra vocês. É um dia difícil, é um dia complicado, mas vamos embora. Vamos focar na Série D, que é o nosso grande objetivo do ano, e a gente precisa subir. Grande abraço aí, valeu, tchau, tchau.